Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 342, no livro dos Espíritos, pergunta de número 318. Então, no final do vídeo anterior, eu comecei, mas vi que não ia dar para tratar do assunto todo, então eu interrompi o vídeo. Então, Allan Kardec pergunta assim: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? É lógico que os bons espíritos vão responder de uma forma, mas no esmiuçamento nós temos que dizer: isso é relativo, isso é complexo, cada caso é um caso. Porque isso a depender da evolução do espírito. Como eu já disse várias vezes, não existe um espírito nos universos, nas dimensões, que encontram-se na mesma evolução. Então, o fato de não se encontrar ninguém na mesma evolução nos leva a compreender que o processo é relativo em matéria de modificações nas ideias que se modificam na erraticidade, quando na erraticidade na vida do espírito. Por quê? Porque devido à evolução do espírito. Você entendeu? Então nós não podemos generalizar. Porque existem espíritos mais evoluídos, puros, espíritos perfeitos, espíritos celestes, espíritos no mundo de provas e expiação, espírito vamos assim dizer, em mundos mais inferiores, né? E assim por diante. Então, cada um é cada um. Não é porque a pessoa desencarnou que as ideias dele se modificam quando na erraticidade, pelo fato de ter desencarnado. Então, pensa bem assim, ó. Vamos ver se você vai conseguir entender. Por mais que os espíritos vai dizer que uma outras coisas. Por exemplo, você acha que um traficante, ao deixar o corpo físico num tiroteio, uma comunidade contra outra comunidade, né? E o traficante morre, de uma comunidade morre. Você acha que ele já chega na erraticidade já com uma ideia modificada para melhor? Não, é. Ele vai continuar lá na erraticidade. 99% continua sem saber que desencarnou. Continuam escondendo naquelas vielas. Ele não sabe que desencarnou. Ele não sabe que deixou aquele corpo físico dele. Ele sente um impacto. Pá! Mas depois daquela sonolência, daquela tontura, daquele impacto, você entendeu? Ele se levanta e sai batendo cabeça para as paredes das vielas, e daí a pouco ele se apruma igual um cachaceiro. Quando passa o efeito da cachaça, do rabinho de galo, né? E ele apruma e ó, perna para quem tem. E não fica sabendo que o corpo dele já foi pro cemitério. Ou já foi queimado, né, coitadinho, lá no pneu. Já foi desovado. No cemitério clandestino, desovamento. Ih, eu sei tanta coisa, gente. Ai, deixa eu calar a boca nesse sentido.
Então, um dia um repórter perguntou a um assassino que estava cumprindo pena. Aqui no Brasil, ele tinha matado, parece que 12 pessoas. Ele perguntou, o repórter perguntou para ele assim, falou assim para ele: você se arrepende dos crimes que você cometeu? Ele falou: crime? Eu não cometi crime nenhum. Ah, mas você matou 12 pessoas. Ele falou assim: bom, se é o que você quer saber, eu vou te responder. Eu não só matei essas 12 pessoas, como se me desse a oportunidade, eu mataria as 12 e o dobro. Inclusive, se eu tiver a oportunidade, eu mato até você que está me entrevistando. Aí tiveram que amparar o repórter. Porque eles viram que o assassino, devido àquele, como ele foi tratado pelo repórter, viu que ele alterou e ele estava entrando no estado assim de perturbação. Foi preciso amparar o repórter, porque senão ele ia matar o repórter. Olha só para ver como é que é as coisas. Eu não só mataria os 12, como mataria mais gente, como eu também te mataria. Então, você viu bem só. Esse ser, depois que ele deixa o corpo físico, ele muda a ideia, muda as ideias assim rapidamente? Não, gente, não vamos nos iludir, porque não é assim não. Cada caso é um caso, o processo é relativo, o negócio é complexo, nós nos encontramos no mundo de pró-expiação, nós não somos perfeitos, e isso acontece com um espírito imperfeito, tá? Espírito evoluído nem passa por essa situação, mas os imperfeitos passam. E se passa, nós temos que colocá-lo no esmiuçamento, no relativo, no complexo, para poder as pessoas entender. Então, olha só para você ver que os espíritos respondem. Muito sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Então você viu que ele sofre modificação na erraticidade conforme o seu espírito se desmaterializa. Quer dizer, conforme ele vai evoluindo e vai se tornando mais diáfano, ele vai se modificando. Mas isso é gradativo. Isso leva-se séculos e milênios. Isso não é numa encarnação. Como Leon Denis mesmo, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele trata dessa questão. Ninguém consegue a plenitude numa só existência. Ei, mas é sábio esse Leon Denis, hein? Mas também precursor de Kardec, atual ali, precursor de Kardec, como se diz o ditado, aluno de Kardec, aluno de Camilo Flammarion. Oxe, não vai ter essa mentalidade? Pelo amor de Deus. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Tá vendo só o que eu acabei de dizer? Não é de um momento para outro. Leva-se séculos, leva-se milênios, mas que ele se desmaterializa, se desmaterializa. Mas eu quis mostrar para você que o negócio no plano espiritual não existe numa varinha de coldão. E você já sai voando. Matou 20 pessoas na Terra, distribuiu droga no mundo inteiro. Che Guevara. Che Guevara? Não, me desculpa. Che Guevara não, aquele outro lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Gente, não vou conseguir lembrar o nome dele. Aquele que... Não assisto filme dele mais, só por causa disso. Mas tudo bem. Esses mafiosos que já existiu na Terra, né? Que foram donos de cartel, donos de máfia, distribuíram droga para o mundo inteiro, acabaram com milhões de vidas de famílias. Então, esses seres, você acha que ele desencarna e o São Pedro da mitologia dos católicos na porta do céu com a chave, esperando as pessoas. Aí você bate a porta. Aí São Pedro lá dentro grita assim: quem é? Aí você fala assim: Godofredo. De que região você é, Godofredo? Aí São Pedro abre a janelinha assim em cima, aquela barbona de mais 1,5 m. Qual a região tua lá no Brasil? Não, lá na Terra. Brasileiro. Ah, brasileiro? Vamos entrando. Vamos entrando. Qual estado lá no Brasil você morava? Minas Gerais. Pera lá. Você não vai entrar agora não. Por quê? O que você tem nessa mala sua aí? Ué, São Pedro, eu tenho aqui psicologia, gente. Isso não é história não. Tá dentro aqui da história aqui, ó. Ué, São Pedro, eu com medo de morrer de fome aqui do lado de cá, eu trouxe 2 coisas. 10 quilos de pão de queijo mineiro para mim e 10 para o senhor. Ó, barganha com o mundo espiritual. É o que se realiza aqui na Terra. Você viu como é psicologia? Eu não brinco com as coisas. E eu trouxe 5 queijos de uma serra que tem lá em Minas Gerais. 5 para mim e 5 para o senhor, para a gente tomar café da manhã. Ah, meu filho, então entra. Não. Esquenta a cabeça, não. Agora, se você fosse lá da região de São Paulo, ali, eu já ia barrar você. Eu já ia barrar, porque o que aquele pessoal tem de bom lá para me oferecer aqui no céu? Mineiro é que tem um pão de queijo bom, um queijinho gostoso, fala manso, besta por demais, que é o estado que mais paga imposto no Brasil e são coniventes e ficam calados, falam, mas estão sempre gastando. Então, por vocês sofrer tanto lá, vai entrando, meu filho, mas já dá aqui os meus 10 quilos de pão de queijo, já dá aqui meus 5 queijos, porque já está na hora do meu café também. E quero te pedir uma coisa, dá para você ficar aqui na porta do céu para mim? Porque eu vou tomar café. Ó, já fez amizade com São Pedro. Então, você pensa que eu estou brincando, né? Mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza, é então que procura os meios de se tornar melhor. Então, olha só para você ver. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza,
é então que procura os meios de se tornar melhor, conforme ele vai se desmaterializando. Só que, como eu disse no anterior, nesse vídeo mesmo, gente, como Leon Denis mesmo disse-nos, não é numa existência de 80, 90 anos que o ser conquista a plenitude. É milênios. Milênios e milênios. Você entendeu? Então esse processo aqui é milenar na vida do espírito. Ó, centenas e centenas de reencarnações. Mesmo assim, vivendo na aceitação, na dignidade, na bondade, no amor. Caso contrário, demora muito mais. Então não é num passe de mágica, você entendeu? Esses ditadores chegam no plano espiritual, prim, e ele já sai voando, prim, sai voando. Não é assim não, gente. Não existe varinha de coldão. Não existe varinha de coldão. Não existe varinha mágica. A varinha que existe chama-se transformação moral em todas as reencarnações, que é um dever nosso. Batalhar para hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E assim por diante. Não pensemos que seja de outra forma. Agora nós vamos para a pergunta de número 319. Já tendo o espírito vivido a vida, aqui está a vida espírita, mas eu vou pôr outro nome. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Né? Então, olha só para você ver, isso aqui é muito complexo. Já tendo o espírito vivido a vida no mundo espiritual, antes da sua reencarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? É um vai e vem, vem e vai. Então, olha só a resposta. Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição. Esse mais tarde são séculos também depois. Não é mais tarde assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois que se encontra no plano espiritual, não, viu, gente? É séculos depois. Porque são coisas, são sentimentos que se encontram assim tão arraigados nele, tão assim materializado nele, que não vai saindo aqueles vícios, aquelas toxinas, aquelas necessidades assim de uma hora para outra, não. À medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, é só você, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Aí Kardec coloca aqui a questão de número 166 e seguinte. Um dia nós vamos estudar essa questão, porque faz parte praticamente da primeira parte,
porque o livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Então, a questão número 166 vai fazer parte da primeira parte do livro dos Espíritos. Aqui cremos que nos encontremos na segunda ou na terceira parte das 4 partes do livro dos Espíritos. Então, você viu que interessante, né? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Então, ao se despertar-se no mundo dos espíritos, o espírito se vê meio que atordoado. Não aqueles mais evoluídos, né? Mas que ainda necessitam de reencarnação. Mas aqueles assim do nosso nível, ele fica meio que atordoado, coitadinho. Ele fica. Sabe, é como se ele tivesse recebido uma bordoada na nuca e tá voltando ali daquele desmaio, ou como se ele tivesse tomado um rabo de galo, só, ele tá voltando ali daquele rabo de galo, aí ele pergunta, onde é que eu tô? Hein, onde é que eu tô aqui? Será que aconteceu comigo? Aí ele olha assim, mas parece que eu tô vendo fantasma. Aí a mamãezinha dele abraça ele e fala assim, não é fantasma não, meu filho, sou eu, sua mãe. Crê em Deus Pai. É fantasma mesmo que eu tô vendo, porque só já morreu. Ela fala assim, mas meu filho, você também já morreu lá na Terra? Já, meu filho. Então, quase todos os espíritos, né, não generalizando, que cada caso é um caso, quase todos os espíritos se vê durante um período meio que atordoado, né? Como se tivesse recebido uma pancada na nuca. É o choque do desligamento, é o choque do processo de ser expulso da matéria física. Se o indivíduo desencarna através de um processo natural, né, o choque não é tanto, mas você quer ver, é o meu português, né? Você quer ver, não, eu vou falar quer ver mesmo. Você quer ver um impacto doloroso, é o impacto do suicídio. O impacto daqueles que se suicidam pulando-se num penhasco ou num precipício, num prédio. Aqueles que se desencarnam se jogando embaixo de uma locomotiva, o impacto, o choque é muito grande para o espírito, entendeu? Porque ele se vê sendo estraçalhado ali naquele momento e ao mesmo tempo ele se vê estraçalhado, mas ao mesmo tempo imobilizado, como se ele estivesse num processo letárgico, quando ele não consegue mover sequer um pé, um dedo. E ele sabe que está vivo, mas ele não consegue se locomover do local. E ele é pego e arrastado pelos espíritos das trevas até as regiões umbralinas. Esses espíritos sofrem, gente, o impacto. Aqueles espíritos, quando eles, por imprudência, eles cometem um acidente na estrada, que os caminhões
se batem de frente e pega fogo e aqueles motoristas morrem carbonizados. Devido à imprudência, aquilo ali caracteriza suicídio. E muita gente, por falta de conhecimento das leis divinas, é a prova e a expiação daquele espírito. Não, gente. Suicídio. Sabe por quê? Porque ele foi imprudente. Pode ser que dois motoristas, o imprudente, ele é caracterizado como suicida. Agora, aquele outro que não teve nada a ver com a imprudência e que não teve como, bateu de frente com o outro bateu nele, porque foi, ele é resgatado praticamente quase que imediatamente, sem perceber e sem ver que o seu corpo físico foi carbonizado, mas o outro quase sempre acaba assistindo o seu corpo sendo carbonizado por completo. Olha a justiça divina como que é sábia. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, gente, nós terminamos mais uma página, mais uma mensagem. No próximo vídeo nós vamos tratar a comemoração dos mortos funerais. Nós vamos tratar do Dia dos Mortos. Ei, mas tem tanto assunto legal, você nem imagina. Fique atento para você ver no próximo vídeo.